Essa é mais uma aula só de questões básicas, então tá na hora de você pegar o seu papel, a sua caneta e acompanhar os conceitos de movimento uniforme e movimento variado do modo mais simples e direto possível. Tá pronto? Então roda a vinheta. Se você tem dificuldade de entender a diferença entre movimentos uniformes e movimentos uniformemente variados, essa aula é ideal para você. Então vamos começar a nossa brincadeira agora. Olha só, o movimento chamado de uniforme é um movimento que ele só tem uma forma, ele é uniforme. Agora, o que é que significa essa uma única forma? O movimento ele é uniforme sempre que você perceber que esse movimento não está mudando de velocidade. E aí você talvez me pergunte assim, peraí professor, mas existem movimentos que nunca mudam de velocidade? Bom, se você pegar uma parte do movimento, sim. Eu vou dar um exemplo. E vamos imaginar o exemplo mais típico, que é um carro viajando. Claro que quando esse carro começa a viajar, ele estava parado, a velocidade aumentou. Aí quando ele vem uma lombada, ele freia. E aí depois ele acelera. Aí vem uma lombada eletrônica, aí ele freia de novo. Aí depois ele para no semáforo. Então a velocidade, ela fica mudando o tempo todo. Sabe aquele ponteiro do velocímetro? Ele aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então esse movimento ele não é uniforme. Mas em algumas viagens, depois que a gente escolhe um valor de velocidade, a gente mantém essa velocidade por um certo tempo, não é assim? Então, essa parte da viagem, onde a velocidade não está mudando, recebe o nome de movimento uniforme. E por que esse assunto ele tem uma importância? Porque ele é previsível, você consegue prever o que vai acontecer com o movimento, já que esse movimento sempre tem a mesma forma. Vamos imaginar que ele é um movimento uniforme a uma velocidade de 40 km por hora. Significa dizer que a cada hora esse carro vai andar exatamente 40 km. Então dá para prever qual é a distância que esse carro vai ter andado daqui a 2 horas. 40 na primeira, 40 km na segunda. Então ele andou 80 km. Não ficou fácil. Percebeu que é previsível o que vai acontecer? Então, o movimento uniforme tem essa característica de ser previsível, exatamente por ele ser um movimento que só tem uma única velocidade. E aí, como a nossa aula é de resolução de questões básicas, eu fiz algumas perguntas para você responder junto comigo. Vamos lá? Primeira pergunta, como podemos identificar um movimento uniforme? O que é que precisa ter no movimento para que você perceba que ele é uniforme? Se você está se preparando para fazer uma prova, por exemplo, quando você leu a pergunta, o que é que vai estar lá que vai te fazer perceber que o movimento ele é uniforme? Vamos pegar aqui uma caneta azul. Opa, está na vermelha. Vamos pegar aqui azul. Pronto. E vamos responder essa pergunta. O que é que tem que ter? Você tem que perceber que é um movimento cuja velocidade não muda. Vamos escrever isso? Movimento. Peraí, como podemos identificar? Observando que se trata de um movimento. Opa, botei uma letra a mais. Um movimento que não muda, o valor ou a intensidade, certo? Apaguei aqui, vamos lá. O valor da velocidade. Pronto. Agora, se você quiser ser mais direto com a sua resposta, você pode simplesmente botar assim, ó. Vamos botar aqui um parêntese. Você pode dizer que a velocidade é constante. Porque dizer que uma velocidade é constante significa dizer que essa velocidade não muda. Então, isso é uma característica do movimento ser uniforme. Então, como podemos identificar um movimento uniforme? Observando que se trata de um movimento que não muda o valor
da velocidade. Agora já tem uma segunda pergunta que eu acho que você já está curioso pela resposta, né? Vamos ler comigo? Uma pessoa lhe informa que um corpo está em movimento retilíneo uniforme. O que está indicando o termo retilíneo e o que indica o termo uniforme? Então, isso aqui é um tipo de movimento. Deixa eu pegar aqui um marca-texto dessa vez. Vamos pegar um marca-texto aqui verde. Então, vamos lá. Nós estamos falando de um movimento retilíneo uniforme. Essa expressão retilíneo vai querer dizer que o movimento não faz curva. Então, a parte que está escrito retilíneo, significa que o movimento ocorre sempre em linha reta. Em linha reta. Pronto. Agora a segunda parte. E o que indica o termo uniforme? Aqui, ó. Uniforme indica que a velocidade é constante. Pronto. Então você já deu um treino aqui em duas perguntas. O que é movimento uniforme e o que significa a expressão movimento retilíneo, tá bom? Vamos para uma terceira? Então vamos lá, terceira perguntinha. Os movimentos uniformes ocorrem no nosso dia a dia e na natureza. Observe o ambiente e identifique dois exemplos desse tipo de movimento. Vamos lá, eu quero agora que você me ajude a localizar na nossa vida cotidiana dois exemplos desse tipo de movimento. Movimentos que são uniformes. Vamos encontrar dois exemplos de movimento uniforme. Já pensou aí numa resposta? Há uma infinidade. Então, nesse caso, eu não vou deixar por escrito. Eu vou apenas falar, você monta a sua resposta, tá bom? Então, o primeiro exemplo que eu citei foi de um carro que viaja com velocidade constante. Vou encontrar outro exemplo. Sabe os ponteiros de um relógio? Os ponteiros de um relógio, eles nunca mudam a velocidade. Até porque se ele aumentar a velocidade, ele vai adiantar. E se ele diminuir a velocidade, ele vai atrasar. Então, é outro exemplo de um movimento uniforme. Não é retilíneo, mas é uniforme. Então, já citei dois exemplos. Vamos procurar mais um terceiro exemplo de movimento que é uniforme? Então, eu já falei do carro, eu já falei do relógio, a gente pode falar do sol. A velocidade que a gente vê o sol passando pela gente, poderia ser considerado um movimento uniforme. É claro, a gente já sabe, desde o ensino fundamental, que não é o sol que está se movendo, é a gente que se move em volta dele, mas no nosso referencial, a gente está vendo o sol se mexendo. Então, vamos fingir que o sol está se mexendo no nosso referencial. Então, a gente poderia dizer que é um movimento uniforme. O movimento da Terra é um movimento uniforme, sacou? Porque são exemplos de situações onde o valor da velocidade não muda. Escolha dois exemplos, e se você lembrar de mais outro exemplo desses que eu não citei, você pode colocar aqui também. Tudo bem? Vamos lá. Quarta pergunta. O movimento de uma pedra lançada verticalmente para cima é uniforme? Imagina aí, eu pego uma pedra, aí eu jogo essa pedra para cima. Esse movimento dessa pedra é um movimento uniforme? O que você acha? Se você pensou em não, você acertou. Não é um movimento uniforme. Esse movimento não é uniforme. Esse movimento não é uniforme. Esse movimento não é uniforme, pois diminui sua velocidade, diminui a sua
velocidade durante a subida e diminui e aumenta, deixa eu ajeitar esse i aqui, e aumenta durante a queda. Durante sua queda. Pronto. Respondi mais uma pergunta para te ajudar. Então pensa aí. Se você joga uma pedra para cima, ela vai desacelerar, ela vai perder velocidade. E logo na sequência, quando ela começar a cair, ela vai começar a acelerar, ela vai começar a ganhar velocidade durante a queda. Sacou? Então esse movimento não é uniforme. Pergunta 5. Um pêndulo realiza um movimento uniforme? Professor, o que é um pêndulo? Não estou lembrando. Então um pêndulo é o seguinte. Imagine que você tem aqui uma estrutura, pode ser o teto de uma parede, de uma casa, de alguma coisa, certo? E eu vou pegar aqui, ó, vou puxar uma corda assim pro ladinho e vou prender aqui no final dessa corda um objeto pesado e vou soltar. O que é que vai acontecer com esse objeto? Ele vai vir até essa outra extremidade, certo? E ele vai ficar passando por aqui, ó. Então vai ter hora que ele vai estar ali, tem hora que ele vai estar mais para cá. Então ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento de um pêndulo é um movimento uniforme? Ele muda de velocidade ou não? Pois olha só, na hora que você puxa o pêndulo, deixa eu pegar um pêndulo para você observar, tá bom? Olha aqui. Vou pegar aqui um pêndulo, tá bom? Deixa eu afastar aqui minhas coisas. Pronto, aqui eu tenho 5 pêndulos, tá bom? Você já viu isso aqui? Dona, joga na tela cheia, por favor. Ih, ficou cortando. Peraí, dona, me faz um favor. Me traz aquela câmera dali. Aguenta um minutinho aí, tá bom? Que aqui é tudo gravado simultaneamente, sem edição. Deixa eu pegar essa câmera. Tá chegando. Só um minutinho, que o estúdio aqui é meio grandinho. Pronto, eu trouxe uma câmera para cá, tá vendo? É o meu é um celular que tá aqui. Deixa eu só aqui, ó, fazer o seguinte. Eu vou tirá-lo daqui e vou te mostrá-lo por aqui, ó. Observa aí, joga na tela. Pronto, olha aí. Então você tem aqui, ó, um pêndulo, tá vendo? Esse aqui é um pêndulo. Deixa eu ver. Ops, aqui. Pronto. Vai ter uma aula que a gente vai fazer que é para entender por que isso aqui acontece, tá bom? Mas o nosso objetivo não é discutir isso aí. O nosso objetivo é discutir o fato do movimento ser pendular. Eu vou balançar tudinho aqui, ó. Esse movimento, ele é um movimento uniforme? É não. Por que que não? Porque, ó, quando ele está lá em cima, ele precisa desacelerar para que ele possa voltar. Ao passar pelo meio, ele vai passar bem rápido. Vai passar bem mais rápido quando ele está passando pelo meio. E quando ele chega nas extremidades, ele tem que inverter o sentido da velocidade. Então ele tem que reduzir sua velocidade quando ele chega no ponto mais alto para ele poder voltar. Sacou? Se você quer depois entender por que que isso aqui acontece, olha, levantando só um de cada lado, levantando 2 de cada lado, ou até levantando 3 de cada lado, ó. Aí você tem que ficar atento ao nosso canal aqui, que é para você não perder nada, tá bom? Então vamos voltar para aqui. Vamos lá. Muito bem, deixa eu liberar aqui o celular aqui de volta. Deixa eu colocá-lo aqui nesse tripézinho. Dona vai levar ele para lá. Muito bem. E a gente vai retomar aqui a nossa aula sem a necessidade desse pêndulo. Deixa eu tirá-lo daqui. Muito bem. Voltemos para a nossa ilustração para a gente fazer a análise, tá bom? Quando o pêndulo está no ponto mais alto da trajetória, quando ele está bem aqui ou bem aqui, ele não tem velocidade, ele está parado para poder voltar. Ele vai, para e volta. Ele para por uma fração de segundo muito pequena, mas ele para e volta, tá bom? E quando ele passa pelo meio, ele passa bem rapidão. Então não se trata de um movimento uniforme, é um movimento que muda de velocidade. Em cada parte do movimento ele tem uma velocidade diferente. Então isso aqui não é um movimento, não é um movimento uniforme. Pronto. Sacou? Tá respondido então mais uma pergunta sobre identificar
movimentos que são uniformes e movimentos que não são uniformes. De boas? Então vamos para o próximo tópico, vamos para a questão 6. Só que essa questão 6 agora, ela vai tratar de um tema diferente, que é as unidades de medida da velocidade. O que acontece? Quando a gente vai medir a velocidade de alguma coisa, de um carro, a gente costuma falar em quilômetros por hora. Mas existem situações que a gente resolve com metros por segundo. E aí, sabia que dá para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora? Ou fazer o contrário? Descobrir quantos metros por segundo corresponde a uma certa velocidade de quilômetros por hora? Então é isso que a gente vai discutir. Ó. Para transformar a velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo, nós devemos dividir a velocidade por 3,6. Agora, para transformar a velocidade dos metros por segundo para os quilômetros por hora, aí a gente tem que multiplicar a velocidade por 3,6. Olha o que é que eu vou fazer aqui para te ajudar. Eu vou anotar assim, eu vou fazer um esqueminha aqui. Ó. Se você tem uma informação que ela é em quilômetros por hora, e você precisa descobrir quanto que ela vale em metros por segundo, aí o que é que você vai fazer? Se sua intenção é fazer isso aqui, você vai dividir por 3,6. Mas se sua intenção é fazer essa outra transformação, você vai multiplicá-la por 3,6. Se você decorar essa informação, já é suficiente. Mas se você quiser saber por que um 3,6, por que não é outro número? Eu vou lhe contar, é rapidinho. É porque assim, ó, quando a gente tem quilômetros, a gente está falando de 1.000 metros. Cada quilômetro possui 1.000 metros. Deixa eu ajeitar esse metro aqui. Ó. 1.000 metros. E quando a gente está falando de hora, a gente está falando que cada hora tem 3.600 segundos. Porque cada minuto tem 60 segundos, então 60 minutos terão 3.600 segundos. Então, quando a gente simplifica aqui, ó, cortando esses 3 zeros, cortando esses 2 e colocando uma vírgula aqui embaixo, vai surgir exatamente o 3,6. É daí de onde vem esse 3,6, tá bom? Se você decorar essa primeira relação, já vai te ajudar muito. Então, vamos lá. Perguntas 6 e 7. Pergunta 6. O velocímetro de um carro está mostrando... Olha o que é que o velocímetro do carro está mostrando. 72 km por hora. Expresse a velocidade desse carro em metros por segundo. Então, você tem uma informação que é uma velocidade. Essa velocidade é de 72 km por hora. E você quer descobrir quanto que esse valor corresponde se fosse em metros por segundo. Então, você vai apenas dividir esse número por 3,6. E o resultado que você achar vai corresponder à nossa resposta, que seriam os metros por segundo. Se você for bom de rascunho, mãos à obra. Se não, testa com a calculadora. Mas vamos lá. Vamos supor que você vai fazer isso na mão, tá bom? Então, 72 você vai dividir por 3,6. Vamos arrumar isso aqui, dividido por 3,6. Vamos supor que você é uma pessoa que não está muito familiarizado com esses rascunhos da matemática. Faz tempo que eu não pratico alguma coisa do tipo. E você não sabe dividir quando esse número daqui ele tem vírgula. Se isso acontecer com você, se for o seu caso, eu vou lhe ensinar um macete. Você vai multiplicar os dois lados por 10. Por que por 10, professor? Porque o 10 só tem um número zero e nesse número que está aqui, ó, chamado de divisor, só tem um número depois da vírgula, sacou? Se tivesse dois números depois da vírgula, eu ia multiplicar por 100, porque o 100 tem dois zeros. Se tivesse 3 números depois da vírgula, eu ia multiplicar por 1.000, porque 1.000 tem 3 zeros. Quando eu faço isso, sabe o que acontece com minha conta? Ela deixa de ser um 72. 72 vezes 10 viram 720. E um 3,6 vezes 10 dá 36. Olha a sacada que eu fiz. Eu me livrei da vírgula para poder fazer a minha continha, não é isso? Vamos efetuar então? Vamos lá. Se eu pego 72 e divido por 36, vai dar 2. Porque 36 é justamente a metade do 72. Então, 2 vezes 36 dá 72. E aí, quando eu subtraio, 72 menos 72 dá 0. Só que tá vendo esse último zero aqui, ó? Se ele descer, não vai servir para nada aqui embaixo. Então, a gente vai trazê-lo aqui, ó, direto para a nossa resposta. Vai virar 20. Conclusão,
72 dividido por 36 é o mesmo que 20 metros por segundo. Está respondida a nossa questão. Então, a gente descobriu que andar 72 km por hora é a mesma coisa que andar 20 metros por segundo. Vamos para número 7, agora você já vai conseguir fazer até de forma mais rápida, tá vendo? A velocidade de 36, olha aqui, a velocidade de 36 km por hora corresponde a quantos metros por segundo? Então, vamos lá. A velocidade que vale 36 km por hora corresponde a quantos metros por segundo? Qual é a estratégia? A estratégia é dividir esse número por 3,6. Mesma continha, não é isso? Vamos lá. Ah, professor, não estou muito familiarizado com os rascunhos, me ajude? Vamos lá. Você vai fazer 36, vai passar aqui o tracinho e dividido por 3,6. Como esse número aqui da frente ele está decimal, vamos multiplicar todo mundo por 10. Então, se eu multiplico esse lado por 10 e esse lado também por 10, o número deixa de ser 36 e passa a ser 360. E do lado da direita, o número deixa de ser... Ai, que coisa feia. Vamos arrumar aqui. O número deixa de ser 3,6 e vira um 36. Aí, olha, 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 36, 36. Zerou. E esse zero vai direto para a resposta. Vai vir para cá, ó. Então, deu 10. Então, 36 km por hora é o mesmo que 10 metros por segundo. Deu para entender? Foi facinho, não foi? Agora, continua a pergunta, tá bom? A pergunta continua para cá e diz o seguinte. E 15 metros por segundo corresponde a quantos quilômetros por hora? Então, é outra pergunta. Vou colocar aqui embaixo. Uma velocidade de 15 metros por segundo vale quanto? Então, você vai multiplicar. Agora, não é para dividir, agora é para multiplicar, tá bom? Você vai sair dos metros por segundo e vai para os quilômetros por hora. Faz o contrário. Então, você vai fazer uma conta de multiplicar, ó, 15 multiplicado por 3,6. Aí você vai fazer aqui, ó. 6 vezes 5 são 30. Bota o 0 e sobe o 3. 6 vezes 1 são 6. Com mais 3 que foi 9. Agora você esquece esse 3 e vai para esse número aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Bota o 5 e sobe o número 1. 3 vezes 1, 3. E 3 com mais 1 que foi são 4. Agora você vai somar essas duas respostas, vai ficar 0. 9 com mais 5 são 14, sobe 1. 4 sobe 1. E 1 mais 4 são 5. 540? Não, calma. Na pergunta, aqui em cima, antes de fazer as contas, tinha algum número decimal? Tinha, o 6. Só um número decimal. Então, na resposta tem que ter um número decimal. Coloque uma vírgula para ajustar, tá bom? Então, esse número, ele é, na verdade, 54,0, que é o mesmo que 54, só que agora virou quilômetros por hora, porque eu multipliquei por 3,6. Pegou a visão? Viu como é simples fazer essa transformação? Então, vamos agora adiantar e vamos para a nossa próxima questão. As próximas questões agora, elas são sobre movimentos que são uniformemente variados. Qual é o meu objetivo aqui com você? É fazer você perceber o que é um movimento variado. Os movimentos chamados de variados, esses movimentos aqui, ó, que recebem o nome de movimentos variados, são movimentos em que a velocidade varia uniformemente com o tempo. Variar é para dizer o quê? Que ela está mudando. Toda vez que a velocidade muda, a gente diz que esse movimento é variado. Só que ela não vai mudar de forma canalhada não, tá bom? Ela vai mudando obedecendo um padrão, por exemplo. Ela aumenta de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Então, por isso que ela é uma variação que é uniformemente ao longo do tempo. O legal é que também dá para fazer previsões. Veja bem, se a velocidade está aumentando de 2 em 2, daqui a 3 segundos, ela já aumentou quanto? Aumentou 6. 2, 4, 6. Você viu como é previsível o que vai acontecer? Simples assim. Então, vamos lá. Já que o movimento varia, você tem que aprender a calcular a aceleração do movimento. O que é essa aceleração? Então, a primeira coisa eu vou dizer para você é o significado da palavra aceleração. Entenda a aceleração como sendo a rapidez, anote aí, deixa eu melhorar aqui essa caneta. Anota aí, ó, rapidez
vou botar aqui, com que a velocidade varia. A velocidade está variando rápido ou está variando lento? Então, a aceleração é isso, é o quão rápido está variando, tá bom? Agora, como é que a gente descobre essa rapidez? A gente faz a seguinte conta. A aceleração de um movimento, eu vou representar pela letra A de aceleração, ela é igual à divisão. Olha o traço para significar a divisão. É a divisão entre delta V sobre delta T. Pode ser um delta T ou somente uma letra T. O importante é o que significam essas letras. Esse delta V representa a variação da velocidade. Quanto que variou a velocidade? Então, vou botar aqui, ó. Variação. Variação da velocidade. Velocidade. O quanto que a velocidade variou. Por exemplo, a velocidade era 40 e virou 45. Então, ela variou 5. E embaixo é a quantidade de tempo, tá bom? É o intervalo de tempo. Muito bem. Fez sentido agora para você? Então pronto. Quer medir a rapidez com que isso acontece? Você já sabe como. Agora, olha só como é que a gente vai fazer. Vou fazer um exemplozinho aqui, tá bom? Vamos imaginar que a velocidade ela era 40, aumentou para 45. Então, para descobrir a aceleração, você vai pegar só o quanto que variou. De 40 para 45, variou 5. Variou 5 metros por segundo. E em quanto tempo foi que essa variação aconteceu? Vamos inventar um número? Vamos dizer que foi em 2 segundos. Então, vamos colocar aqui 2 segundos. Então, o valor da aceleração é o resultado dessa divisão. Quanto que é 5 dividido para 2? É 2,5. Então, a aceleração vai ser 2,5. E sabe qual é a letrinha que a gente coloca aqui no final? Metro por segundo ao quadrado. Esse quadrado é para dizer que tem duas letras S, tá vendo? S por S. O que é que isso significa? Essa é a grande questão. Esse é o grande lance. O que significa a aceleração? Se a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que cada segundo a velocidade vai aumentar 2,5. Então é um movimento que a velocidade sempre está aumentando de 2,5 em 2,5. Vamos supor que a velocidade era 0. Depois de um segundo ela foi para 2,5, mais um segundo ela foi para 5, mais outro segundo ela foi para 7,5, mais outro foi para 10. Então a velocidade está aumentando 2,5 metros por segundo a cada segundo. Pegou a visão de o que é que significa a aceleração? Vamos ver se a gente já consegue desenrolar uma questão sozinho? Vamos lá, questões 8 e 9, vamos começar aqui com a questão de número 8. Entre 0 e 3 segundos, tá bom? Entre 0 segundos e 3 segundos. Olha, isso aqui está me dizendo quanto tempo durou o movimento. Durou 3 segundos. A velocidade de um helicóptero em movimento uniformemente variado varia de 4 metros por segundo para 21 metros por segundo. Do 4 até o 21, aumentou quanto essa velocidade? Do 4 por 21. Qual é o macete? É você descobrir essa variação subtraindo a velocidade final menos a velocidade inicial. É 21 menos 4. E 21 menos 4 dá quanto? 17. Então, a variação foi de 17 metros por segundo. Agora, essa variação ocorreu em quanto tempo? Em 3 segundos. Então, qual é a sua aceleração? Aí você já sabe que para descobrir a aceleração, você vai dividir a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Eu vou fazer a conta aqui na frente. Ó. A aceleração vai ser igual a ΔV. Quanto que é a variação da velocidade? Foi 17. 17 metros por segundo. Deixa eu ajeitar esse metro aqui. 17 metros por segundo. E em quanto tempo aconteceu isso? Em 3 segundos. Então, você vai fazer o seu rascunho dividindo 17 por 3. A aceleração vai ser igual a... Vamos rascunhar? Vamos lá. 17 dividido para 3. Aí você tem que lembrar da tabuadinha de 3, né? Vai ficar 6, porque 3 vezes 6, 18. Ih, passou, então vai ter que ser 5.
Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Então vai ficar aqui, ó, 15. Aí você faz 17 menos 15 e sobra 2. E o que acontece na conta de dividir, quando não dá mais para dividir, não tem mais ninguém para baixar. Aí você vai fazer esse recurso aqui, ó. Você coloca mais um zero, mas coloca uma vírgula aqui que é para compensar, tá bom? E aí, até porque não é bem compensar o termo técnico, mas você sacou a brincadeira. Então, 20 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. E aí, 20 menos 18 dá 2 de novo. Eu vou colocar mais um zero, aí vai dar outro 6. E aí, quando eu multiplicar, vai ficar 18 de novo. Aí vai ficar outro 2, vai ficar sempre sendo 666? Chama-se dízima periódica. Mas aí você arredonda e coloca só um 5,7, para a gente não repetir esse monte de 6, tá bom? 5,7 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aqui a respostazinha da nossa questão. Lembrando que essa parte aqui do lado foi só o rascunho, tudo bem? Vamos a 9? Vamos lá. Questão de número 9 diz o seguinte. Caneta azul, aqui. Durante as experiências no laboratório, um grupo de alunos verificou que entre os instantes de 2 e 10 segundos... Opa! Já descobri aqui, ó, quanto tempo demorou a experiência. Do 2 até o 10 foram 8 segundos. Deixa eu anotar aqui para não esquecer, ó. O intervalo de tempo dessa experiência foi de 8 segundos. A velocidade de um carrinho varia de 3 metros por segundo para 19 metros por segundo. Espera aí. Então, eu já percebi que a variação da velocidade foi do 3 até o 19. Então, é só pegar o valor final menos o valor inicial e descobrir que vai dar 16 metros por segundo. 16 metros por segundo quando a gente tem esse ΔV. Aí, vamos lá. Calcule o valor da aceleração desse movimento. Espera aí. Aceleração novamente? Já estou safro, já sei o que fazer. A aceleração é ΔV sobre ΔT. É a variação da velocidade. Vamos pôr aqui na frente. Ó. A variação da velocidade, ó, ΔV, foi de 16 metros por segundo. E em quanto tempo foi isso? Foi em 8 segundos. Então, a aceleração do movimento é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Por que 2, professor? Porque eu já dividi de cabeça 16 por 8, tá bom? 8 é justamente a metade, né? Então, eu já acabei de descobrir a aceleração desse outro movimento, o que significa dizer que esse novo movimento agora, ele está aumentando sua velocidade de 2 em 2, certo? Vamos para 10. A 10 diz o seguinte: em 4 segundos, deixa eu pegar aqui a caneta azul. Em 4 segundos, a velocidade de um carro passa de 8 para 18 metros por segundo. Então, qual é a sua aceleração? Olha aí, novamente, ó, a aceleração é a variação da velocidade sobre um intervalo de tempo. Pense aqui comigo, já dá para a gente fazer de cabeça. Deixa eu arrumar aqui essa letrinha A. A variação da velocidade de 8 para 18 variou quanto? Variou 10, né? Aumentou mais 10. Então, vai ficar 10 metros por segundo dividido pelo tempo. Foi em quanto tempo que isso aconteceu? Em 4 segundos. Então, pegue 10 e divida para 4. Se você dividir 10 para 4, você vai ter 2,5. Então, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Isso significa dizer que, nesse nosso novo exemplo, a velocidade está mudando de 2,5 em 2,5. Beleza? Tem mais questões? Deixa eu olhar aqui. Tem mais questões. Vamos para 11. Foi a 10 ali embaixo, né? Agora é a 11. Um rapaz, deixa eu pegar aqui a caneta azul. Um rapaz estava dirigindo uma motocicleta, uma moto, a uma velocidade de 20 metros por segundo. Quando acionou os freios e parou em 4 segundos. Espera aí, você notou que agora ele está freando, a velocidade ela não vai aumentar, a velocidade ela vai diminuir. Pegou a visão? Determine a aceleração imprimida pelos freios ao motociclista. Espera aí, professor. O freio acelera? Não, professor. O freio freia, mas é porque a palavra acelerar, dentro da física, significa que a velocidade vai mudar. Pode ser para mais ou para menos. Mudou, tem uma aceleração.
Como é que fica essa aceleração agora? Vai ser assim, ó. A aceleração que os freios provocaram, você vai pegar a variação da velocidade e dividir pelo tempo. Só que na hora de colocar a variação da velocidade, olha o que é que vai acontecer. A velocidade, ela variou para mais ou ela variou para menos? Para menos. Ela foi da velocidade 20 e o veículo parou. A palavra parou significa dizer que ele não tem mais velocidade. Então a velocidade variou do 20 até o zero. Então ela variou justamente 20 metros por segundo. Só que ela não variou para mais, ela variou para menos. Então a gente vai escrever menos 20 metros por segundo. Esse menos é para dizer que variou para menos. Freou ao invés de acelerar. E fez isso em quanto tempo? Em 4 segundos. Então, quando você for fazer a divisão aqui, ó, a aceleração vai ficar igual. Esse sinal é menos, você vai repetir aqui, ó, porque menos com mais, aqui não tem sinal, mas a gente subentende que tem um mais. Menos com mais dá menos. E 20 dividido para 4 são 5. Então, essa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, deixa eu lhe contar, nesse tipo de situação, é mais comum que a gente diga que houve uma desaceleração, mas não deixa de ser uma aceleração, só que negativa, tá bom? E aí, agora, explique o que é aceleração. E aí, você entendeu o que é aceleração? Entendeu? Então você consegue montar uma boa resposta. Só que eu não vou escrever a resposta da questão 12. É você que tem que responder. O que é aceleração? Você pode dizer simplesmente que é a variação da velocidade em função do tempo. Você pode dizer que é a rapidez com que varia a velocidade. Sacou? Crie sua resposta. Contanto que ela significa a mesma coisa, está correto. Tudo bem? Vamos ver aqui se a gente tem mais questões sobre isso aqui. Deixa eu olhar aqui embaixo. Temos a 13, 14, 15. Nossa! Vamos lá. 13. O que significa dizer que um corpo tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? O que é que essa informação significa? A pergunta é essa. O que é que isso aqui significa? Significa dizer que sua velocidade, dessa vez eu vou escrever, significa que sua velocidade está variando Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o variando e vou colocar dentro de um parênteses a palavra aumentando. Significa dizer que um corpo tem uma aceleração. Está variando para mais ou para menos, mas eu vou colocar o exemplo de para mais. Então, está variando ou aumentando. Aí vamos lá, 10 metros por segundo ao quadrado. Então a sua velocidade está aumentando de 10 em 10. Está aumentando 10 metros por segundo a cada 1 segundo. A cada 1 segundo ela aumenta isso aí, ó. 1 segundo. Pronto. Isso significa dizer que algo tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. 14. Dê um exemplo que caracterize um movimento retilíneo uniformemente variado. Qual seria um movimento retilíneo e uniformemente variado? Pense em uma coisa que está andando em linha reta e sempre aumentando a velocidade. Vou lhe dar o exemplo. Ai, meu Deus, minha caneta caiu. Vou buscar, volto já. Aí, voltei, foi rapidão, né? Então, pensa aí. Um coco caindo de um coqueiro, uma manga caindo de uma mangueira. Qualquer coisa que está caindo, ele cai numa situação que a gente chama de queda. E se ele tiver numa queda chamada de queda livre, qualquer coisa em queda livre pode ser considerado algo em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se uma manga estiver caindo, vou botar aqui, ó, manga. Todo mundo já comeu uma manga. Manga caindo da mangueira. Mangueira. Pronto. E aí você pode colocar como exemplo
outras coisas que estão caindo. Qualquer coisa caindo pode servir como exemplo para um movimento retilíneo e uniformemente variado. Pergunta de número 15. Qual a diferença entre movimento acelerado e retardado? Aí eu não te contei ainda, eu vou te contar agora, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui, ó, com movimento. Vamos botar aqui, ó. Então, a hashtagzinha aqui. Vamos começar aqui com movimento acelerado. Movimento acelerado. Acelerado. O movimento acelerado são movimentos onde a velocidade aumenta de valor. Movimento acelerado ocorre aumento no valor da velocidade. Pronto. E aí o movimento retardado, e aí escuta só, essa palavrinha gera até uns trocadilhozinhos, né? Umas brincadeirazinhas aí. Ah, é retardado. A palavra retardado aqui, ela tem o seguinte significado: é desacelerar, tá bom? Então, um movimento retardado, é a mesma coisa que um movimento desacelerado. Pronto. E aí o que é um movimento desacelerado? Ocorre diminuição ou redução. Vou botar redução que eu acho mais bonito. Redução do valor da velocidade. Pronto. Então essa é a diferença. Então se eu falar de movimento acelerado, ele está aumentando a velocidade, e se eu falo de movimento desacelerado, ele está reduzindo a velocidade. Pergunta 16. Qual a diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado? Essa aula serviu para quê? Para você perceber essa diferença. Quando que você sabe que o movimento é uniforme? Porque ele tem uma velocidade que não muda. E quando que o movimento é variado? Quando ele muda a velocidade. Vamos montar uma resposta para isso? Qual a diferença entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado? O movimento uniforme, aqui ó, o movimento uniforme ocorre com velocidade constante. Ocorre com velocidade constante, ou seja, ela nunca muda, tá bom? Ocorre com velocidade constante. E o movimento uniformemente variado, tá faltando um mi aqui, uniformemente variado, há mudanças nos valores das velocidades. Pronto. Acabei de criar uma resposta simples e direta para minha cabeça entender a diferença entre esses movimentos. E aí vem a pergunta 17. Essa pergunta diz: qual a diferença entre velocidade e aceleração? Você consegue perceber que existe uma diferença entre essas palavras? Então vamos lá. Velocidade é a rapidez
com que se muda de posição. Olha aí, a velocidade é a rapidez com que você muda de posição. Hora está aqui, depois ali, depois ali, depois ali. Se você muda bem rápido, então você tem muita velocidade. E a aceleração é a rapidez com que se muda a velocidade. Pronto. Tá aí a diferença entre essas duas grandezas. Pergunta 18. Nossa, professor, não vai acabar não? Acaba já, rapaz. Estamos na última página já. Um veículo, ele parte do repouso. Sabe o que significa essa expressão repouso? Significa dizer que ele não tinha velocidade. Sua primeira velocidade estava zerada. Sua velocidade 1 era 0. E adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Eu não estou pedindo para você calcular a aceleração. Eu já estou lhe informando que a aceleração é 2 metros. Ou seja, a velocidade está aumentando de 2 em 2. Aí eu lhe pergunto, calcule a sua velocidade no instante de 5 segundos, ou seja, depois de se passar dos 5 segundos. Você pode fazer por pura lógica. Ora, se a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que sua velocidade aumenta de 2 em 2. Se sua velocidade está aumentando de 2 em 2, o que é que isso vai significar? Que no primeiro segundo, ó, quando está tudo zerado, 0 segundo, velocidade 0 metros por segundo. No primeiro segundo, ela já aumentou 2. Está aumentando de 2 em 2? Então já subiu para 2 metros por segundo. Quando fizer 2 segundos, então aumentou mais 2, virou 4. 4 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, 3 segundos. Então já vai ser 6 metros por segundo. Mais 1 segundo se passou, já está em 4 segundos. Então já vai ser aqui, ó, 8 metros por segundo. E quando completar 5 segundos, que é o que a questão mencionou, ele já vai estar na velocidade de 10 metros por segundo. Sacou? Mas se você não quiser perder tempo fazendo tudo isso, tem um macete. A velocidade que ele vai estar, você pega a primeira velocidade que ele tem, eu vou botar uma bolinha para representar a primeira velocidade, e você vai somar com a multiplicação entre a aceleração e o tempo. Essa equação ela é chamada de função horária da velocidade. Se você decorar, agiliza o processo. Olha, velocidade vai ser, qual é a primeira velocidade? 0, mais. Qual é a aceleração que ele tinha na historinha? 2. Quanto é o tempo? 5. 2 vezes 5, 10. E 10 mais 0 dá 10. Então, ele vai estar com uma velocidade de 10 metros por segundo. Você chegou na mesma resposta, mas fez bem menos rascunho. Escolha aquela forma de entender que mais te ajuda. Depois você se aprofunda no rascunho, tudo bem? Pergunta de número 19 e a última dessa aula. Um carro parte do repouso. Viu novamente a ideia de partir do repouso? Significa dizer que sua primeira velocidade é 0, sua velocidade inicial. Ele parte com a aceleração de 6 metros por segundo. Olha só, ele está aumentando sua velocidade de 6 em 6. Quanto tempo ele gasta para atingir os 30 metros por segundo? A pergunta agora é quanto tempo? Veja bem, está aumentando de 6 em 6. Você pode fazer a continha nos dedos. Ó. 6 no primeiro segundo, mais 6 faz 12. Com mais 6 fazem 18, com mais 6 faz 24 e com mais 6 faz 30. Ele demorou 5 segundos para sair da velocidade 0 e chegar na velocidade 30. Sacou? Se você não pegou o macete desse jeito, tem a outra forma de fazer. Olha só, lembra que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação de tempo? Você pode trocar as letras pelos números. Ó. A aceleração você troca pelo número 6. A variação da velocidade é de 0 até 30, então você coloca o 30 aqui em cima. E embaixo você deixa o tempo. E aí você faz o que nós chamamos de regra de 3. Você coloca o número 1 aqui embaixo, e aí você vai multiplicar esse número por esse,
e você vai multiplicar esse número por esse. Vamos ver como é que fica o nosso rascunho? Vai ficar assim, ó, 6 vezes ΔT dá 6 ΔT, 6 multiplicando ΔT. 1 vezes 30 dá 30. Pronto. Agora você vai pegar esse 6 que está multiplicando e vai passá-lo dividindo para o outro lado. Vai ficar 30 e aí vai passar o 6 dividindo. Então, o tempo é igual ao resultado dessa conta de dividir, e 30 dividido para 6 são 5. 5 metros. Opa, metros por segundo não. Não é aceleração nem velocidade, é tempo. Então, são apenas 5 segundos. Percebeu aí, ó? Pronto. Então, temos mais uma listinha de exercícios resolvida. Vamos recapitular o que a gente viu nessa aula? Nessa aula, você aprendeu a diferença entre movimentos uniformes e movimentos uniformemente variados. Você aprendeu a ideia do que é aceleração. Inclusive, aprendeu como efetuar essa continha. Agora, bons estudos, um bom treino, boas provas e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um beijão, tchau!